pessoal do Poker Show, eu sou a Carol Lagamba e eu estou aqui para mostrar para vocês o que aconteceu de melhor na segunda etapa do Minas Poker Series, o Campeonato Mineiro de Poker. A segunda etapa da MPS lotou os salões do Sierra. 16 dias de muita competição, emoção e milhares de prêmios em reais na maior e mais tradicional série de pôquer de Minas Gerais. O Super 40 é uma competição que está entre as mais difíceis da grade da MPS, por reunir um field gigantesco. Na segunda etapa, a competição atraiu 662 jogadores e o título ficou com o competidor Eduardo Ribeiro. Eduardo, tudo bom? Tudo bem. Parabéns pelo título. As informações que eu tenho de você é que você é um jogador muito sólido, recorrente nas mesas do Sierra e com resultados no poker online. Para essa competição do Super 40, você teve alguma estratégia em especial para chegar ao título? A estratégia foi jogada da melhor maneira que eu acredito que seja. Comecei não dando muita chance pro azar, não jogando coin flip. Por ser muita gente no torneio, fui deixando a quantidade de pessoas diminuir para ir soltando mais o jogo. Entendi. O Super 40 é uma competição que atrai muitos jogadores inexperientes, com a entrada de R$80 e premiação de 40 mil. Muitos competidores se incomodam com esses jogadores inexperientes porque acham que a jogada fica muito cheia de armadilhas. Qual o seu estilo de jogador preferido que você consegue competir? Você gosta de competir mais? Eu acho que a pessoa não deve ficar incomodada com jogadores inexperientes e sim incentivar. Em um torneio de longa duração como esse, com o crescimento da quantidade de fichas, o crescimento do valor de blind, naturalmente esses jogadores menos experientes vão sendo eliminados do torneio e vão ficando os melhores, que no caso da mesa final foram só jogadores com bastante experiência, grandes jogadores. Então você acha que até às vezes uma grande vantagem para você ter um pouquinho mais de experiência que com esses outros jogadores inexperientes? Por mim, assim, sempre que possível jogar contra jogadores mais inexperientes é melhor. As chances aumentam, né, Eduardo? Sem dúvida. Então tá, muito obrigado e boa sorte nas competições. Muito obrigado. O Cochevel é uma nova modalidade que estreou na grade do clube na primeira etapa da MPS deste ano. E já temos um bicampeão, Heller de Assunção, que conquistou o título da segunda etapa e se consagrou como rei do Omaha Cochevel. O Omaha Cochevel, a nova modalidade da MPS, atraiu 59 entradas e uma premiação de R$9 mil. E o grande prêmio ficou com o Heller de Assunção, que já vem sendo chamado aqui nas mesas do Sierra como rei do Omaha Cochevel. Isso é verdade? Não tem nada a ver. Não, eu quero explicação melhor do que isso. Vamos lá, por partes. Como é que você chegou a esse nickname tão promissor? Não sei não, deu uma zebra na primeira etapa e aí repetiu na segunda e a gente está aí buscando realmente honrar esse nickname aí, que é a primeira vez que eu escuto. Bom, tanto honrou na primeira etapa, na segunda, que você já é bicampeão, né? O que a gente pode esperar de você nos próximos torneios aqui no Sierra? Espero que eu repita, né, a façanha e também consiga algum resultado nas outras modalidades. Falando um pouquinho mais sério aqui, qual que é o segredo para dominar a modalidade do Omaha Cochevel? Eu não posso contar, né? Porque tem mais 6 etapas aí pela frente, senão vai ser mais difícil ainda conseguir os resultados. Vamos lá, mas um pedacinho, um conselho, vamos, para uma principiante igual eu, por exemplo. Você tem que deve ter uma carta aí na manga escondida, uma dica que você possa dar. Não tem nada demais. A estratégia que eu uso, tanto para o Cochevel quanto para o Omaha comum, né, de 4 cartas,
é controlar o pote. Às vezes as pessoas querem inflacionar o pote antes de ver o resto do bordo e acaba se comprometendo e cometendo erros pós-flop. Então o segredo que eu daria seria controlar o pote e jogar o pós-flop. Vamos lá, bicampeão, me fala uma coisa. Você acha que existe algum rival para você? Tem vários. Tem muitos jogadores bons, tanto no Tex quanto no Omaha, que eu tenho certeza que não vai ser fácil conseguir ganhar outra vez. Gente, além de rei super humilde, pode isso? Tvoj svet se ruši čudni glasovi u tvojoj duši. Boa noite, eu estou aqui com o Igor Federal, que é o presidente da Confederação de Pôquer Brasileira. Tudo bom, Igor? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. O que te traz às terras aqui de Belo Horizonte? Já há muito tempo eu devia uma visita. Sempre o Fábio, o Sandro, o Felipe e o Anderson me convidavam para estar aqui junto no Sierra. Eles várias vezes foram no BSOP, nos visitaram o H2, então eu devia muito tempo essa visita. Além do que eu tenho uma série de amigos aqui do poker, de uma história muito grande com a gente. Então eu vim com alguns amigos visitar o Sierra. Afinal de contas, o Sierra é o maior clube da cidade de Belo Horizonte e o maior clube por consequência do estado de Minas Gerais. Então, como presidente da Confederação Brasileira, uma das minhas funções é estar aqui visitando os jogadores, visitando as casas, e não tem como vir para BH e não passar aqui pelo Sierra para dar uma prestigiada. Gente, que honra, não é mesmo? E você, depois de ter dado uma olhada nos jogadores, na nossa casa, o que você está achando do cenário do pôquer aqui em Belo Horizonte? Dos nossos jogadores? Em termos de jogadores, Minas Gerais como um todo sempre teve grandes jogadores, né? Talvez eu vá esquecer alguns, mas não tem como não citar jogadores como o Caiafa, como o Pitão, como o Gansão, como o Vini Fenômeno. Já passaram por aqui Caio Pimenta, Café Unicov. Suma, sempre foi um dos grandes berços de grandes jogadores do Brasil. E o Sierra hoje, com essa estrutura, esse tamanho, chegar aqui e você encontrar 8, 10 mesas de torneio, 8, 10 mesas de mesa livre, em suma, você realmente percebe o tamanho que o poker vem atingindo nesse estado, tanto tecnicamente através de jogadores, como em termos de organização. Recentemente você postou nas suas redes sociais a regulamentação que saiu de Brasília sobre o poker brasileiro. Em que pé que está isso? É um processo político que está avançando. Os passos são lentos, como quase todo processo político, ele avança numa velocidade menor do que aquela que a gente desejava. Na verdade, está sendo discutido em Brasília a criação de regras para jogos de azar, e é muito importante que a gente faça esse trabalho que vem sendo feito para que o poker não seja englobado, não seja fagocitado, não seja incorporado pelas mesmas regras do jogo de azar. O jogo de azar é um jogo em que a sorte e o azar definem o vencedor. Portanto, é um jogo de entretenimento que não existem jogadores profissionais. O poker não, existe jogador profissional. Então, tem pessoas que vivem disso. Então, um jogador de poker não pode ser confundido com um jogador de jogo de azar. O empresário do poker não pode ser confundido com o empresário de um jogo de azar. Então, a grande briga que a gente está nesse momento, a grande batalha, o grande desafio é que nós apoiamos a criação de regras para os novos jogos no Brasil, os jogos de azar. Mas a gente não quer que isso aconteça trazendo malefícios para uma atividade que hoje já se estabeleceu, que é o poker. Então, nosso grande objetivo é que exista uma tributação apartada, um entendimento filosófico apartado, que exista um tratamento para os trabalhadores da categoria de poker e dos jogadores de poker diferenciado dos jogos de azar. E é isso que a gente vem tentando, e até então a gente tem conseguido êxito. Bom, e essa foi a resposta. Estamos muito bem representados e com certeza vamos conseguir vencer essa nova etapa aí para a representação do poker no Brasil. Com 60 entradas, o One Shot Freeze Out superou com muita folga a premiação garantida de R$5.000. Ao todo foram arrecadados R$12.000 e distribuídos entre os 6 melhores da noite. E o grande campeão foi o Gustavo Eiroville, que está aqui e vai contar um pouco pra gente como é disputar um torneio no formato Freeze Out. Gustavo, tudo bom? Prazer ter aqui você conosco.
Eu queria que você contasse pra gente como que você entrou no poker, como você começou a jogar. Eu conheço o jogo há mais ou menos uns 6 anos, mas eu considero que eu jogo de fato há pouco menos de 2 anos, quando eu fiz um primeiro curso, fiz um coach, até com 2 jogadores muito conhecidos aqui de Minas Gerais e regulares aqui na casa, que é o Fábio Issa e o Felipe BDM. E desde então eu tive uma outra visão do jogo, um outro entendimento do esporte e comecei então a me dedicar bastante. Dentro, obviamente, da minha limitação, eu sou um jogador recreativo, tenho, né, uma outra profissão, uma outra ocupação que demanda realmente bastante tempo do meu dia, mas nos momentos que eu consigo, eu procuro me dedicar bem. Então, há pouco menos de 2 anos eu jogo os torneios e sempre acompanho muitas notícias do mundo do pôquer, tento sempre estar próximo aí dos melhores aí, das referências do esporte. Então, de um ócio passou para quase profissional, né? Mas aí fazendo uma recreação, passando um bom passatempo aqui dentro da casa. Falando um pouco do torneio que você cravou, quais são as dificuldades de se jogar um torneio no formato freeze-out? É um formato bastante peculiar. Foi uma aposta muito assertiva, na minha opinião, que o Sierra teve para essa temporada 2017, a inclusão desse torneio. Era um desejo muito forte dos jogadores regulares da casa, porque é um torneio que ele não permite reentradas, né? Normalmente nos demais torneios, o jogador ele pode perder todas as suas fichas e comprar novamente novas fichas para voltar ao torneio. E esse formato específico, Freeze Out, ele não permite isso. Então ele favorece ainda mais a parte técnica, os jogadores mais técnicos, porque eles têm talvez uma vantagem, né, um edge sobre o restante do field, de saber administrar aquele único stack ali e de tomar, obviamente, as melhores decisões para chegar mais longe no torneio. Então é um torneio que na primeira etapa já fez um grande sucesso, essa etapa também foi muito legal, um field bem interessante que superou no dobro do garantido, né, da premiação garantida. Os jogadores, assim, do melhor nível técnico que Belo Horizonte possui, todos os bons jogadores estavam nesse torneio. Então, é muito difícil pelo nível técnico do field, mas favorece, obviamente, os jogadores mais técnicos e, obviamente, também foi um privilégio muito grande, né, cravar esse torneio. E um troféuzinho, né, sempre interessa. Com certeza. Além de conquistar o One Shot Freeze Out, você conquistou uma vaga para o Main Event através de um satélite online no 888 Poker. Queria que você explicasse para os nossos espectadores quais são as vantagens de jogar um torneio na internet gastando pouco. Na verdade, esse é um fato bem curioso, porque na primeira etapa eu me classifiquei para o dia 2 do Main Event através de uma vaga que eu tinha da Liga, da MPL do ano passado. O time que eu participei, o Red Diamonds, foi 3º colocado e a premiação para o 3º colocado da Liga era uma vaga, era um buy-in do Main Event. Eu usei esse buy-in na primeira etapa, classifiquei e fiz mesa final. Nessa etapa, eu fui bem regular nos satélites do 888, disputei, acho que só não disputei um, e consegui, na verdade, 2 vagas. E na primeira vaga, na primeira tentativa, também classifiquei e também cheguei até a mesa final. Então, acho que vale muito a pena. Por um preço de um buy-in de $5,50, você consegue puxar uma vaga para um evento de R$350. Então, é bem legal. O torneio de Omaha atraiu 52 entradas e premiou 9 jogadores em quase R$16 mil. E o grande campeão dessa rodada foi o Alisson Martins, que tem um apelido super curioso. Alisson, que história é essa? Me explica. Esse apelido Brad Pitt, de onde que veio? Foi uma brincadeira com o Cadu na mesa, e ele não gostou muito da brincadeira e acabou me apelidando desse apelido e acabou pegando um pouco. Então vamos falar então de pôquer. Como que foi ganhar esse torneio de Omaha? Foi muito bom, foi gratificante. É um torneio que te proporciona participar do ranking de Omaha e do ranking geral também. Muito bom, estou muito satisfeito com esse título. Bem orgulhoso de si, né? Muito, bastante. Agora, tem uma outra coisa que eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, é que você consegue dormir numa mesa de pôquer. Isso é possível?
De vez em quando a gente... Acabei me pegaram dormindo algumas vezes. Tava meio cansado, são torneios bem cansativos. Acabei cochilando. A gente vai trocar então o seu apelido de Brad Pitt pra Soneca. É uma boa. Então, gente, tá trocado, é isso aí. Não é Brad Pitt mais, é Soneca. Obrigado, Alisson, e boa sorte. Obrigado. Czudny głos sobie. O Ícaro é um jogador regular aqui das mesas do Sierra e já ganhou o Main Event da MPS. Ele andava um pouco sumido do pódio, mas agora voltou. Ícaro, como quer voltar de novo a subir o pódio depois de um tempinho? Pois é, eu tinha chegado em algumas mesas finais, mas o troféuzinho não vinha, né? Até brincava aí que eu não ganho um troféu desde 1990 aí no poker. Mas acontece, né? A gente está preparado um pouco, ainda mais torneios live, são poucos torneios que a gente joga, né? Em relação online, por exemplo. Mas normal. E estou feliz por ter voltado no pódio, é sempre bom cravar um torneio e levar um troféuzinho para casa. Pretende continuar no pódio, conquistando novos títulos? Então, a gente faz o nosso ali e vê o que dá, né? Eu não fico preocupando tanto com o resultado não, porque no poker você tem que pensar em jogar bem e o resultado é consequência, né? Não é o objetivo ali. Ícaro, você como jogador e instrutor, qual a importância do treinamento para a evolução do jogador? No poker é essencial, né? Para ser lucrativo, os poucos jogadores que são lucrativos no poker, eles treinam bastante, várias situações. Por exemplo, o torneio que eu cravei tinha muitas situações de jogo short stack, situações matemáticas que a gente está acostumado a treinar lá no TG Poker Team, a gente passa para os nossos jogadores. E é isso, o poker sem treinamento, sem qualidade técnica ali, você não vai se destacar, né? O jogo é muito competitivo, é muito complexo, você precisa estar sempre atualizando e sempre pegando, afiando a parte técnica ali e atrelando, claro, ao feeling do jogador, as outras características desse jogo tão complexo, né? Então tá, Ícaro, muito obrigada. Eu espero que você treine o nosso próximo grande campeão mineiro. O Crazy Pineapple atraiu 60 entradas, formando um pote de R$ 6.840, que foram distribuídos entre os 6 melhores competidores. E o título ficou com o Bruno França, que está aqui comigo para falar um pouco sobre essa disputa muito diferente. Bruno, queria que você me contasse qual é a diferença de disputar um torneio nesse formato em relação aos outros regulares. É um torneio diferente do que a gente está acostumado a jogar. É uma modalidade que a gente fez até uma analogia por aqui, que tem o Omaha que se joga com 4 cartas, o Hold'em que se joga com 2 e o Pineapple que se joga com 3. Então ele fica ali meio termo ali na metade do caminho. Então é bem diferente, é um jogo gostoso de jogar, porque ele não possibilita a quantidade de possibilidades de mãos diferentes, igual o Omaha, mas também ele tem um pouco a mais que o Hold'em, pelo fato de você receber 3 cartas. Então a leitura de hand é um pouco mais difícil que a do Hold'em, mas também não tão muito difícil igual a do Omaha, que se joga com 4 cartas. E é um jogo bem gostoso de jogar, porque você fica com as 3 cartas, aí abre o flop e aí você faz o descarte. E aí você descarta de acordo com a equidade da sua mão, a equidade que ela pode ter no final daquela mão. Agora, com muito orgulho, eu vou falar ele que é o campeão mineiro do poker de 2016, que subiu ao pódio diversas vezes e já conquistou o Win the Bottom, Braulio Bianchetti. Tudo bom, Braulio? Tudo bem, prazer. Braulio, eu queria saber, você já estava com saudade desse pódio? Já estava com saudade de ganhar mais uma vitória? E como foi ganhar o Win the Bottom? O Win the Button é um torneio na grade do Sierra que eu gosto muito. É um torneio que privilegia a agressividade e eu sou um jogador agressivo. Então, gosto muito de jogar ele. Estava com saudade. Na primeira etapa eu não tinha arrumado nada. E agora na segunda etapa eu cravei o torneio. E gostinho da vitória é sempre bom, né?
Gostei que você já se classificou mesmo como um jogador agressivo. Acho que isso faz toda a diferença na hora de realmente chegar ao pódio, né? E depois de ter faturado o Campeonato Mineiro de 2016, dá para pensar num bicampeonato para 2017? Pensar, a gente sempre pensa, né? Apesar de ser muito difícil, mas vamos lá, vamos ver o que acontece esse ano. Agora eu quero saber da sua opinião. Esse ano, o Serra reformulou totalmente a grade, novos campeonatos, novos calendários. O que você achou dessa mudança? Foram mudanças muito boas, colocaram torneios novos na grade, torneios que não tinha ainda, por exemplo, Courchevel, Crazy Pineapple, e além de aumentar a premiação, tanto do ranking quanto da etapa do Main Event e todos os torneios. Então acho que foram mudanças muito boas para nós jogadores. E você pretende jogar nessas novas modalidades, tentar um pouquinho esse campo? Sim, a gente joga um pouquinho de tudo. Apesar de não saber muito bem, mas a gente arrisca. Tá certo, muito obrigada e boa sorte. Obrigado. É isso aí, a gente fica por aqui. Fiquem atentos às próximas matérias que a gente vai soltar aos poucos para você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Треба дати